Olá, amados irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje estaremos estudando sobre a armadura de Deus que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, 11 e 12. Mas antes de fazer a leitura do texto, fica até o final desse vídeo, se inscreva neste canal, ative o sino para que você não perca nenhuma novidade. Então vamos para a palavra, que diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amados, esses versículos que Paulo escreve, ou essa carta que Paulo escreve aos amados irmãos da igreja de Éfeso, ele estava realmente ainda preso ali em Roma, uma prisão domiciliar, e ele teve o privilégio de escrever as cartas aos Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, trazendo assim ensinamentos preciosos acerca do compromisso com Deus. E aqui nas cartas aos Efésios, principalmente no versículo 10 ao 20, ele fala sobre o nosso compromisso de estarmos sempre ligados no Senhor, de que o cristão não pode deixar de estar sempre buscando a força justamente em Deus, não em si mesmo, no próximo, não, mas justamente naquele que conhece o nosso futuro, aquele que conhece toda a nossa vida, aquele que sonda os nossos pensamentos. Portanto, somente Ele pode nos dar força suficiente para enfrentarmos as lutas do mal. Por isso temos que revestirmos a cada dia dessa armadura. Paulo descreve muito bem, porque lembrando que quando durante as guerras, os soldados romanos, eles justamente utilizavam todos esses recursos dos quais ele colocou aqui. Um soldado, ele não iria para a guerra sem o capacete, sem a espada, sem o cinturão, sem os calçados nos pés, sem as suas botas. E aqui Paulo fala justamente disso. Essa armadura deve ser não mais uma armadura física, mas uma armadura espiritual. Ou seja, o cristão deve estar ser revestido do poder da palavra de Deus, meditando nela sempre, o tempo todo deve estar na mente. Não esquecendo também de lembrar de que as orações não pode faltar, que é a comunhão direta com Deus. Portanto, não podemos deixar de estar sempre em comunhão com Deus e também com os irmãos, para que Deus realmente possa nos dar força e resistirmos realmente nos dias maus, porque depois de ter feito tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, o cristão enfrenta a luta todos os dias, mas é necessário que ele esteja sempre confiando no Senhor, porque somente Deus é capaz de dar-nos a força suficiente para vencermos as ciladas do diabo. Esta é a mensagem de hoje, que você possa permanecer firme, constantemente no Senhor, não deixando de meditar sempre na palavra de Deus. Que os seus pés estejam sempre calçados na preparação desse evangelho da paz, porque somente Deus pode trazer aquilo que é necessário para as nossas vidas. Que Deus abençoe mais e mais.